Bom dia, irmão João. Tudo certo? Tudo tranquilo. Bom, Apesar ter passado uma semana com uma infecção intestinal, recuperando agora. deve ser ruim estranho, né? É. Deixa eu ali pegar umas coisas ali pra gente começar. Hum. Muito bem. O senhor faz uma oração, irmão, para a gente iniciar aí nosso encontro? Senhor, obrigado por esse dia que se inicia, mais um sábado em nossas vidas, dia consagrado a Ti, Senhor. Ao que o Senhor esteja no comando de nossas vidas, Senhor. Continue nos abençoando, nos dando força e sabedoria, discernimento para conduzirmos as nossas vidas conforme os Teus ensinamentos, Senhor. Não conforme a nossa vontade. E que a tua vontade prevaleça sobre nossos projetos, sobre nossas vidas, sobre o nosso caminhar. Amém. Te louvamos e te bendizemos e te agradecemos infinitamente, Senhor, pelo dom da vida, pela graça que o Senhor tem nos colocado. E peço também que abençoe o retorno da minha esposa, que está retornando de São Paulo agora, nessa segunda-feira, e que essa nova empreitada do meu filho, da minha nora, da minha neta seja de sucesso. Abençoe Amém, esse Pai. estudo, abençoe esse estudo, que o Senhor seja o comandante em nossas vidas. Obrigado, Ah, obrigado, obrigado. Amém. 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 Seja bem-vinda aí, mãezinha. Na paz do Senhor aí. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos ter uma mescla, né? A transição aí entre as meditações que o irmão Anápio escreve e o estudo do testemunho de Jesus, né? No caso, como foi votado ali, a maioria escolheu o caminho a Cristo. Então a gente vai seguir depois que a gente terminar ali as meditações dele, que vai até segunda-feira, nós vamos discutir o livro Caminho a Cristo mesmo, tá? Tem uns insights ali que a gente tirou ali do estudo do Caminho a Cristo, que eu acabei esquecendo de compartilhar com vocês, mas eu vou mandar agora, né? Nunca é tarde da gente compartilhar. E aí a gente vai trabalhar também dentro desses insights aí. Vocês conseguiram estudar aí o capítulo 1 ou não?
Eu Todos muito fazem. pouco, porque em função da infecção intestinal que eu tive, né? Tava meio. Eu dei uma olhada por cima, assim, não aprofundadamente. E você, mãezinha? Filhinho, a mãezinha não leu. Eu só li as meditações finais, só. Tá, ótimo. O amigo Gerson aí. Eu não tenho. Justo esse livro eu não tenho. Eu vou ter que adquirir ele. Uhum. Mandou em PDF. Eu mandei em PDF É, ali né? e a parte escrita em texto, né? Seja bem-vindo, irmão Gerson. E o senhor é de onde? Para a gente saber de onde você é. Como é que ficou conhecendo aqui o Encontro 7? Conseguiu estudar aí para a gente poder discutir junto agora? Estou chegando agora, eu sou do Erval do Oeste, Santa Catarina. A irmã Sheila colocou ali no grupo da igreja, daí a gente acessou esse canal aí. Ah, Estamos legal. iniciando a jornada. Vamos tentar. Bem-vindo. Que legal, Obrigado. irmão. Que bom que você está aqui com a gente. Temos também a irmã Cláudia Barbosa aqui. Irmã Cláudia, seja bem-vinda. A senhora é de onde? Como é que encontrou aqui o grupo? Conseguiu aí estudar alguma coisa durante a semana? Estamos em fase de transição, né? Não sei se a senhora pode falar ou não. Talvez ela esteja não podendo falar agora. Mas vamos lá então, gente. O resumo aí da meditação que o irmão Anapo enviou para nós, na parte de sábado, vem falando algumas coisas interessantes, né? O texto ali, ele apresenta evidências bíblicas da personalidade divina do Santo Espírito, né? Dentro da compreensão aí da divindade, da trindade. Embora a gente saiba que a palavra trindade não tem na Bíblia, especificamente dessa forma, o conceito ele é mostrado nas Sagradas Escrituras, né? No sentido de que realmente a Bíblia apresenta claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três pessoas distintas aí em perfeita unidade. Mateus capítulo 28, verso 19, vai mostrar então a fórmula batismal em nome dessas três pessoas. O argumento então ele vai seguir mostrando se blasfêmia é ofensa contra Deus, Deuteronômio 6,4, João 10,30, e Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, Mateus 12,31. Então o Espírito Santo não pode ser uma força impessoal, mas ele é plenamente divino também quanto o Pai e o Filho. O texto conecta ainda Isaías 6, João 12:41, Atos 28, 25 em diante, demonstrando que aquele que falou a Isaías é identificado como o Senhor que, quando como Jesus, tanto quanto como o Espírito Santo, ali, reforçando uma unidade de distinção das pessoas da divindade, né? Então, em Atos 13:2, mostra o Espírito Santo ali falando, chamando e enviando missionários, evidenciando também sua atuação pessoal e ativa na missão. Então, a gente vê ali alguns insights. Seria, por exemplo, número 1, blasfêmia implica divindade, né? Ou seja, só se blasfema contra Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Número 2, a unidade sem confusão. Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam juntos, mas não são a mesma pessoa. E número 3, o Espírito Santo fala e chama. Ele não é energia, mas é uma pessoa ativa na missão. Então, até aqui, a gente tem aí esses insights, né? Não sei se vocês querem fazer algum comentário. Então, reconhecer que o Espírito Santo é uma pessoa, isso transforma totalmente aí a nossa relação com Deus.
Então ele não passa a ser algo que a gente usa, mas alguém que a gente se relaciona, né? Isso, E desde os princípios, 3 já existiam, né? sim. A Bíblia não nos explica essa parte, né? Porque, em teoria, pela palavra de Deus, ele é eterno, né? Como entender isso, a gente não consegue processar. Mas esses dias aí com o irmão Anápio, ele está fazendo encontros especiais nas sextas-feiras, das 2 da manhã às 6. Foi bem interessante o estudo que ele fez com a gente, uma análise, numa conversa, né? Geralmente a gente estuda a origem do mal, não é verdade? Mas às vezes a gente não trabalha, não para pensar na origem do bem. Como que existiu o bem? A gente pensa na origem do mal, mas e a origem do bem? E aí então, com base na Bíblia ali e o Espírito de Profecia, ele foi trabalhando, construindo essa ideia da origem do bem. Muito interessante, bem profundo. E para você participar, basta você ter feito ali, participar de algum Momentos a Sós com Cristo, depois se inscrever ali com um orador do Momentos a Sós com Cristo que você teve a oportunidade de participar, né? Então, nós devemos buscar a voz de Deus, né? A sua voz, especialmente na missão, como houve ali o episódio de Atos, capítulo 13, verso 2. Devemos também valorizar o batismo como um ato profundo, trinitário, né? O que é o sinal da aliança com Deus, o Deus triuno, e evitar resistir à atuação do Espírito, né? Cultivando um coração obediente e reverente. Viver essa verdade, irmãos, é permitir que o Espírito Santo conduza decisões, corrija caminhos e fortaleça a obra evangelística. E aí, para resumir tudo, né? Aquela frase que a gente postou, não é a força que nos impulsiona, é uma pessoa divina que nos chama pelo nome e nos envia em missão. Amém? Se alguém quiser fazer algum comentário, pode atrapalhar aí, tá? Fazendo aqui um adendo aos nossos amigos e irmãos que estão aqui conosco, né? Lembrando que, especificamente nesse encontro aqui, nós estamos fazendo análise desses textos. Talvez, provavelmente, vocês não estavam anteriormente, porque os textos foram enviados até segunda-feira, aí vocês entraram depois, né? Então, a gente estudou aí sobre o Espírito Santo durante essa semana. Porém, a partir de agora, nós estaremos estudando o livro O Caminho a Cristo. O Caminho a Cristo, né? Você tem vários modelos, né? Esse aqui que eu tenho é uma edição de bolso. Ele possui exatamente 13 capítulos. Então, nos próximos 12 encontros, nós vamos analisar o restante dos capítulos. Um capítulo por semana, né? E aí você pode postar os insights daquilo que você leu no grupo. A gente vai discutir isso hoje aqui, né? Os principais pontos daquilo que nos chamou a atenção. E vamos orar, tá bom? Seria interessante, para que a gente se sinta mais próximo um do outro, para que a gente tenha condições de até mesmo se resguardar do sono, né? Quem sabe, se for possível, lógico que existem situações que impedem a gente fazer isso. Ligue a sua câmera para a gente se sentir mais próximo, para a gente poder olhar olho no olho, tá bom? Convide outros amigos para estar aqui com a gente e certamente vai ser uma bênção. Se vocês quiserem fazer um comentário sobre tudo isso que foi falado aqui, fiquem à vontade, tá? Na parte de domingo, o título é Chuvas de Bênção, o Espírito Santo na Trindade, né? Ali ele usou Atos capítulo 2, versos 32 ao 33. E o texto ele reforça a atuação distinta e harmoniosa das 3 pessoas da divindade no plano da salvação. Ali em Atos capítulo 2, versos 32 em diante, nós podemos ver ali Deus ressuscitando Jesus, o Filho sendo exaltado à destra do Pai e o Espírito Santo prometido e derramado. Então, essa dinâmica revela ações pessoais. Receber, olha os verbos,
prometer, derramar. Essas ações, elas são impossíveis de serem atribuídas a uma força impessoal. Lá em Romanos capítulo 8, esse conceito ele é ampliado, né? Ao apresentar, por exemplo, o Santo Espírito intercedendo pelos santos, enquanto Deus examina os corações. Há um diálogo, uma intenção, há uma mediação, características de personalidade, de pessoa. Então Jesus confirma essa verdade ao prometer outro Consolador, lá em João capítulo 14, verso 16. Ali o termo utilizado no grego é parakletos, indicando alguém da mesma natureza que ele, né? Um advogado, um intercessor, um professor, uma pessoa divina que continua sua obra. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, não é uma energia, mas é Deus atuando pessoalmente na redenção, na intercessão, na missão da igreja. Amém? Que coisa linda, né? Deus se preocupa, Ele quer estar conosco, perto da gente, né? Não é um Deus impessoal. O Santo Espírito é real. Ele fala ao nosso coração, ele nos conduz à palavra, nos conduz a Cristo, como disse mesmo Cristo, né? Ele nos conduz, ele nos convence, né? Perdão, do caminho, da verdade e da vida, né? Perdão, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus que disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Confundindo os textos aqui, misturando tudo no liquidificador da cabeça. Mas é isso aí mesmo. Não esquecendo da natureza divina do ser humano, né? Que também é tríplice. A tríplice existência do homem, né? Em que sentido, irmão João? Fale para a gente entender melhor suas ideias aí. Não, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Também é tríplice. A natureza tríplice do homem, Ah, sim. do ser humano. Sim, sim. Então, Entendi. vê que Continua, pode dentro. terminar. Então aquela desculpa que a gente tem a descendência adâmica e peca porque Adão pecou e usa Satanás como, como, como culpado de determinadas coisas, de determinadas atitudes nossas. Mas se a gente é formado pela essa tríplice corpo, alma e espírito, se a gente se deixa levar, a gente não está usando uma das três formas que nós fomos compostos, né? Que é o espírito. Se tiver latente o espírito no nosso ente, no nosso ser, no nosso cotidiano, na nossa vida, em todos os segundos da nossa vida, a gente não teria como desculpa transferir a culpa por outro. Ah, porque Adão pecou, agora por isso eu tenho que. Eu vejo dessa forma, sim, muitas vezes o próprio cristão coloca isso, né? Se eximindo um pouco da culpa de ter praticado alguma coisa fora das leis morais, em todas as áreas, né? Não estou falando especificamente de alguma área, mas em todas as áreas eles. Então a gente é composto dessa mesma Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem essa ligação com o espírito. Irmão, Mas desculpa. Você está falando ainda aí. Achei que você tinha terminado. Pode terminar. não pode.
Você sabe que esse texto que o senhor citou aí, de 1 Tessalonicenses 5:23, ele é muito mal compreendido por muitas pessoas, né? Já que o senhor levantou aqui a bola, lá diz assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse aí é um texto que muitas vezes é muito mal compreendido. Como entender sem, vamos dizer assim, não interpretar esse texto de uma maneira errônea, né? Como adventista do sétimo dia, nós temos a Bíblia como base de regra de fé e prática, né? Então, o entendimento desse conceito de corpo, alma e espírito é conhecido como visão holística do ser humano, que é muito diferente da ideia que essas partes elas existem separadamente de uma forma independente, que é uma ideia mais grega, né? Então, o conceito holístico nosso, como adventista do sétimo dia, e que a Bíblia apresenta, ensina de que o ser humano ele é uma unidade indivisível, ou seja, formada pela interação desses três elementos que o senhor falou aí: corpo, alma e espírito. E não por partes que sobrevivam separadamente, por exemplo, após a morte, né? Então, o que seria o corpo que o apóstolo Paulo comenta aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23? Seria a parte física material do ser humano, né? O que a gente é composto? Se a gente for olhar a matéria que a gente é composto, a gente tem fósforo, a gente tem cálcio, a gente tem água e assim por diante, né? Então, É a parte química pura. é a química pura, exatamente. A gente é composto por esse material, né? Que coincidentemente possui aí elementos muito semelhantes ao barro, né? Porque nós fomos formados do pó da terra, criados, né, pelo pó da terra, como diz ali Gênesis capítulo 2, verso 7. Então, deve ser cuidado, esse corpo tem que ser cuidado como o templo do Espírito Santo, como diz ali o apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 em diante. Daí a ênfase, né, na saúde, na alimentação, no descanso, no estilo de vida saudável, considerando ali os 8 remédios da natureza. A parte do espírito refere-se ao fôlego de vida dado por Deus. Também ali em Gênesis capítulo 2, verso 7, a gente tem um texto bíblico, né, falando sobre isso. Lá diz mais ou menos assim: então formou o homem, o Senhor, então formou o Senhor o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Então, o texto apresenta de que, no caso, o fôlego de vida foi dado por Deus, não foi algo que veio do ser humano. E essa palavra fôlego de vida na verdade, representa uma energia vital que procede de Deus e retorna para Ele quando a gente morre, segundo Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Não é uma entidade que cresce separada do corpo, mas é a própria manutenção divina de Deus para que alguém esteja vivo. Porque se você tinha o boneco de barro que é Adão, sem essa manutenção de vida de Deus, esse fôlego de vida, ele não ia estar vivo nunca. E a alma, na visão adventista, não é algo que você possui, mas é o que você é. Ou seja, a alma vivente sugere na Bíblia a união do corpo mais o fôlego de vida, que não é imortal em si mesma. Muito pelo contrário, Ezequiel 18, verso 4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O ser humano que pecar, esse morrerá. Então, o que acontece na morte? A pessoa ela entra num estado inconsciente, comparado ao sono, não que seja um sono, porque no sono a pessoa está consciente, é apenas uma comparação. Jesus mesmo fez essa comparação lá em João capítulo 11, né? Ele disse lá de que Lázaro adormeceu e estava para despertá-lo. E aí os discípulos perguntaram para ele: mas Senhor, se dorme, estará salvo? Aí Jesus falou para eles: olha, com respeito à morte de Lázaro, e eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus falou claramente: não, Lázaro morreu. Né? Isso está lá no texto ali de João capítulo 11, versos 11 em diante. Então, não há sofrimento nem consciência depois que a gente morre. Há uma esperança
que a gente chama de ressurreição, que é baseada na volta de Jesus. Então, esses são os textos chaves para a gente entender esse conceito que eu acabei de citar anteriormente. Eclesiastes 9:5, Gênesis 2:7, 1 Tessalonicenses 5:23, que é o texto base, né? E João capítulo 5. Resumindo, né? Corpo mais fôlego de vida é igual a uma alma vivente. O ser humano é um todo inseparável. E é assim que a gente compreende essa verdade, né? Irmão, obrigado aí por trazer esse ponto. Porque uma coisa puxa a outra, né? E a gente está aqui para aprender, para trabalhar as ideias e poder avançar. Muito obrigado. Continuando aqui, meus irmãos, deixa eu puxar aqui minhas anotações que eu coloquei no celular da minha esposa para eu não precisar ficar tonteado, como diz o outro, né? Veja, a gente já fez o resumo do capítulo 1. Estávamos na parte de segunda-feira, né? Sábado já foi. Não, domingo, a gente estava trabalhando domingo. Isso. Foi. Agora falta a segunda, que é o último. Ok. E sobre ainda a parte de domingo, a gente viu ali que essa promessa do Espírito Santo envolve as pessoas, né? O Espírito Santo ele é prometido, ele é recebido, ele é derramado, e isso tudo acontece de maneira racional. E para que você receba o Espírito Santo, você tem que ter orado, você tem que pedir, você tem que clamar. E a intercessão, ela pressupõe personalidade. Ele intercede diante de Deus por nós, né? O Espírito Santo, ele trabalha, né? Ele atua como um agente ali salvífico, nos levando até Cristo. Não que ele substitua a ação de Cristo, porque Cristo tem o seu papel, o Pai tem o seu papel, o Espírito Santo tem o seu papel. Mas ele, então, ele revela essa distinção dentre a pessoa da divindade, né? Compondo ali o elemento da Trindade. E esse outro, essa palavra outro consolador, naturalmente no grego revela o outro da mesma espécie, de igual natureza, com Cristo, né? Diferente de Cristo, mas de igual natureza com Cristo, ou seja, tão divino quanto Cristo é. Então nós devemos e precisamos, meus queridos, desenvolver aí uma comunhão diária com o Espírito Santo, reconhecendo a sua presença pessoal na oração. Temos que pedir pelo Espírito Santo, clamar pela chuva temporã, pela chuva serôdia. Você tem pedido pela chuva serôdia na vida dos irmãos? Você tem conversado com Deus, Senhor, me derrama aqui o Espírito Santo hoje para eu ser usado, para ser uma bênção, né? Eu tenho orado por cada membro da nossa igreja. Todo dia eu procuro tirar ali um tempinho para interceder por alguns amigos, pelos pastores, pela família, pelos membros da nossa igreja. E tenho orado ali pelo menos por 6 pessoas todos os dias, fazendo um rodízio nessas pessoas. E na oração, a primeira coisa que eu peço é o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, queridos, nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ele é o agente principal para a gente conseguir ser fiel, ser alguém melhor e cumprir a missão que Deus quer para a gente. E nessa oração eu tenho orado pedindo para que Deus prepare aquela pessoa para receber a chuva serôdia, que está reservada, como nós sabemos, para todo aquele que for fiel a Deus até o fim. A chuva serôdia ela é só reservada para quem foi selado. Quem não foi selado não recebe a chuva serôdia. Em outras palavras, receber a chuva serôdia, a porção final e máxima do Espírito Santo, antes do fechamento da porta da graça, só é dado àquele que estiver salvo. E a gente precisa estar se relacionando com o Espírito Santo para também estarmos nessa mesma premissa. Então devemos confiar na intercessão divina, mesmo quando faltam palavras. Ele traduz nossas fraquezas diante do Pai. É importante nós valorizarmos a atuação do Espírito Santo na missão, lembrando que o mesmo poder do Pentecostes continua disponível para nós hoje. E aí temos que buscar aí essa sensibilidade espiritual
para não resistir à sua voz, mas cooperar com Ele na direção que Ele nos mostra, né? Então temos que viver aí essa verdade, fortalecer a segurança da salvação. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a redenção no coração. Amém? E a frase de efeito que a gente colocou lá é: o Espírito Santo não é a força de Deus agindo à distância, é o próprio Deus presente, intercedendo e transformando vidas. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, fica à vontade. Como diz o Leonardo, para não ficar o silêncio mortal, a gente continua falando, né? E por fim ali, segunda-feira, o Espírito Santo, uma pessoa, antes de nós iniciarmos então o texto ali do caminho a Cristo, né? Ele destacou ali que o Espírito Santo é apresentado nas Escrituras como pessoa, não como força impessoal. Lá em João capítulo 14, 26, Jesus afirma que o Consolador ensina, faz lembrar e é enviado pelo Pai. Todas essas ações são pessoais e conscientes, né? Conscientes. Embora o Espírito Santo apareça muitas vezes na terceira pessoa, isso não significa inferioridade, mas revela um ministério discreto. Ele não fala de si mesmo, mas glorifica Cristo. João 16, 13 fala sobre isso. E o termo outro consolador, que a gente já citou anteriormente, o Parakletos, no original, confirma que ele é da mesma natureza que Jesus, a mesma natureza que o Pai, um consolador divino, pessoal e eterno. Há uma citação da serva do Senhor que reforça que o Espírito Santo atua como consolador, santificador, guia e testemunho. Lá em Atos dos Apóstolos, na página 49. Ainda que a sua natureza permaneça um mistério para nós, né? Porque ele não é tudo que é revelado, conforme página 52 do mesmo texto. Então, as suas ações, ou seja, do Espírito, são ensino, revelação, conduzir, reconduzir, lembrar e até mesmo entristece, né? Ele se entristece, evidenciando aí personalidade plena. Temos que ensinar e lembrar que essas ações elas são pessoais, né? O Espírito Santo pensa, comunica, orienta. O outro Consolador é igual em essência a Cristo, falando do Espírito Santo, continuando a obra que ele começou. Não que ele já não tinha começado no começo, né? Mas no sentido daquilo que Cristo veio fazer aqui nessa terra. E pode também ser entristecido. Só uma pessoa pode experimentar tristeza relacional, né? Alguém que não é pessoal não pode. Eu vou encher minha garrafa d'água ali. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade. Faz sentido para vocês isso que está sendo falado, meus irmãos? Isso é muito distinto daquilo que vocês já tinham estudado? O que vocês me dizem? Não. Maravilhoso, é isso mesmo, é tudo que nós aprendemos. E sem reconhecer tudo isso, não tem salvação. Vocês sabem que um dos ataques de Satanás, já há bastante tempo, né? É trabalhar para que as pessoas não reconheçam que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é um ser pessoal. Eu não vou ficar falando aqui de denominações, porque isso não é legal. Nosso objetivo aqui não é ficar falando mal, né? A gente só fala daquilo que é a verdade. Então, existem pessoas talvez mal intencionadas ou bem intencionadas, né? Seja lá como for, mas infelizmente existem. Em que você pega a Bíblia e eles mudam os textos na Bíblia, colocando a palavra Espírito Santo como uma forma diminutiva, alteram o texto de uma maneira que não dá a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é muito desonesto da parte dessas pessoas.
Muitos também pregam de que o Espírito Santo não é Deus. Enfim, você tem várias formas de o inimigo trabalhar aí para destruir a personalidade divina, né? O Espírito Santo. O irmão Gerson colocou: busque e me acharam. Buscar e me achem, né? Alguma coisa assim. A irmã Cláudia está concordando aqui. Amém, verdade, né? Se vocês quiserem falar, pode falar, tá, gente? Vocês são bem-vindos aqui. Somos da mesma família cristã, hein, na fé, viu? E fico feliz aí que os irmãos estejam conosco. Vocês são ovelhas de qual pastor aí? É o pastor Jefferson, o pastor Luan? Só para eu ter uma noção aí. Vocês. Ervaldo, esse é o pastor Luan. Ô, pastor Luan, queridão demais, servo de Deus. Nós temos desenvolvido uma boa amizade, viu, irmão Gerson? Ele é uma pessoa muito amada. Então vamos lá, finalizando ali a parte do Sim, irmã, a senhora está escrevendo aí? Vai escrevendo aí, que na hora que a senhora terminar de escrever, a gente lê aqui para a senhora, já que a senhora está tímida em querer falar, né? Se alguém até pudesse me ajudar aí com a parte escrita e falando aí conforme eles vão escrevendo, eu agradeço. Assim me concentro aqui em terminar a parte aqui do comentário, né? Agora, qual era o pastor? É o pastor Rufino. Eu mesmo. A nossa Cláudia? Sim, pastor, sou eu. Ah, Cláudia, eu achei que era outra Cláudia. Eu tinha entendido que a Cláudia lá do pastor Luan também. A Claudinha. Ô, irmã, graça e paz. Seja bem-vinda aqui entre nós. E que bom que você está aqui com a gente, viu? Continuando aqui, meus amados. Então a gente precisa desenvolver essa sensibilidade espiritual para ouvir as Sagradas Escrituras, né? O Espírito Santo nas Escrituras. Temos que buscar a sua atenção no estudo bíblico, pedindo que ele ensine, que ele relembre as verdades em Cristo Jesus por nós. Temos que cultivar uma vida que não entristeça o Espírito Santo, mas que nos ajude a viver em obediência, em comunhão, e confiar na sua consolação, né? Nas tribulações, lembrando que o Deus de toda consolação opera por meio dele. E devemos relacionar-se com o Espírito Santo para que ele mude a nossa experiência cristã. Uma oração que se torna realmente um diálogo, abrir o coração a Deus como um amigo, como diz a serva do Senhor, um estudo que se torna uma iluminação pelo poder dele, e a missão que se torna uma capacitação. E a frase final que nós colocamos ali no dia que a gente fez o comentário foi: o Espírito Santo não é silêncio distante, é a voz divina que ensina, consola e guia o coração à verdade. Amém? E aqui então se encerra esse Amém. ciclo aí dos estudos que o irmão Anápio escreveu. Foram muitos estudos, quem sabe em algum momento ele vai até postar ali para nós todas as meditações compiladas para que você tenha aí para você, né? Vamos pedir para ele fazer isso, se ele tiver condições. E para a gente ter isso, né? Se quiser imprimir, se quiser usar. E foram meditações assim muito relevantes, né? O irmão Anápio é um homem muito sábio, muito estudioso das Sagradas Escrituras. Ele tem um dom natural para escrever. E realmente tudo aquilo que ele escreveu está de acordo com a Bíblia, com o Espírito de profecia. E fazem alertas para nós aí como cristãos, para nós melhorarmos, né, nosso relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus Pai e o Espírito Santo. Não é verdade? Querem fazer algum comentário antes da gente começar aí o capítulo número 1 do livro Caminha Cristo? Então Que tá. bom que temos pessoas bastante capacitadas no nosso grupo. Deus seja louvado. É verdade, mãezinha. E quem, entre aspas, não é capacitado, Deus capacita. Então não tem desculpa também não. Todos nós podemos ser usados por Deus. Não é verdade? Interessante que você sabe que a gente, como pastor, a gente sofre muito no sentido assim, a gente ora em comissão de orações, em comissões diretivas com o povo. Deus aponta o nome de uma pessoa e a pessoa nega o chamado. E geralmente eles dizem assim: pastor, mas eu não sei, eu não consigo, eu não posso.
eu não sou capacitado, não sei o quê. Aí eu falo assim para a pessoa, irmão, mas você está dando a mesma desculpa que Moisés? Olha que interessante. E realmente, queridos, Moisés ele achava que não era capaz de falar, não sei o quê, aquela coisa toda. E olha o que Deus fez com esse homem, né? Como Deus usou ele. Então, se Deus deu conta de Moisés, amigo, ele dá conta de você também, viu? É nesse sentido aí. Amém. Então vamos lá, nós vamos ter 13 capítulos, tá? O capítulo que nós estudamos durante a semana aí é o amor de Deus. A ideia é que toda semana, já logo no sábado ali, a gente vai postar a meditação para vocês, ali no próprio grupo do nosso Famílias por Famílias ali. Para quem perdeu ali na parte de quinta-feira, eu mandei um livro muito interessante do pastor Alejandro Bulhão chamado Encontre o Seu Propósito. Esse livro não existe mais para ser vendido. E aí eu tive, a pedidos de alguns, fizemos ali uma compilação dele em PDF para estar enviando para vocês. Então eu vou reenviar de novo, o irmão Gerson deve estar ali no grupo, quem sabe a irmã Cláudia também, não sei, para que vocês tenham esse livro, se vocês quiserem imprimir e lê-lo. Ele, na verdade, ele ensina bastante coisa importante, né? É o resumo do Momentos a Sós com Cristo, escrito pelo pastor Alejandro Bulhão. Olha que interessante. O pastor Alejandro Bulhão que escreveu esse livrinho. É um livrinho curto, rápido, você lê ele rapidamente. E nós vamos ter aí, vou estar colocando também no grupo ali, para os nossos encontros, se você quiser estar nos ajudando com essa parte que eu estou fazendo aqui, de dirigir, de puxar os pontos e tal, com relação os capítulos aqui, é só você colocar o nome seu num dia, para não ficar só eu e o Anápio aqui, entendeu? Para a gente poder estar junto, a gente vai estar junto com você, mas eu gostaria de dar a oportunidade para você, né? Por exemplo, se a Cláudia quiser fazer um dia, põe lá, Cláudia, o seu nomezinho lá na lista. Se o irmão João quiser fazer, se o irmão Gerson quiser fazer, se a irmã Silvana quiser fazer, vocês ponham. E assim a gente vai fazendo interação. Lembra quando a gente fazia o Encontro 7? A minha mãe, eu acho que é a única aqui remanescente. E talvez até o irmão João, antes de a gente fazer a transição ali do livro que o irmão Anápio escreveu, as meditações. A gente chamava as pessoas para as pessoas fazerem. Vocês lembram disso? A ideia é fazer a mesma coisa. O que vocês acham? É bom, né, pastor? Porque a gente falando, a gente aprende também bastante, né? E a Sim, gente estudar, se preocupa, a insegurança, aí tem que orar mais o Senhor Deus para poder o Espírito Santo nos usar. É bom, então, fazer um dia, que aí vai ter responsabilidade. verdade, irmão. E assim, a gente não quer forçar nada. Eu não vou chegar em você e falar assim, irmão João, vamos lá. Você que vai se sentir tocado e você vai colocar o seu nome lá para você participar com a gente, tá? Então fechou. Então vamos lá. Eu enviei para vocês o resumo. Esse resumo foi enviado ali. Deixa eu ver quando aqui foi. Foi enviado ontem, né? Acho que foi enviado ontem. Deixa eu ver. Não. Foi enviado. Enfim, foi enviado essa semana aí. Do capítulo 1. Também enviei o livro em PDF para vocês, caso você não tenha o livro Caminho a Cristo em PDF. Para quem mora aqui para as bandas aqui de Santa Catarina, toda semana praticamente eu tenho ido ali para a associação. E caso você queira adquirir o livro, entre em contato comigo no particular que a gente pode combinar aí, não nas horas sabáticas, lógico. Inclusive quarta-feira que vem eu estou indo para lá, para a associação. E aí, se você quiser adquirir o livro Caminho a Cristo, ele tem edições bem baratinhas assim, um valorzinho assim mais tranquilo, física para aqueles que gostam do livro físico, e a gente dá um jeito de fazer chegar esse livro para você na sua mão. E para você que talvez não tenha uma loja da igreja mais próxima de você, da CPB, uma filial como a Novo Tempo Store, você consegue acessar virtualmente, que a gente vai estar enviando toda semana para vocês, ou você pode entrar no site mesmo da CPB e no 0800 ali pelo WhatsApp adquirir o seu livro Caminho a Cristo. Tá? É importante nós temos, como adventistas do sétimo dia, gente, os livros do Espírito de Profecia. A gente precisa estudar os livros, né? Assim como a gente estuda a palavra de Deus, é importante a gente estudar o testemunho de Jesus. Irmã Marisa, seja bem-vinda, querida. Então vamos lá. Alguns pontos. Antes tarde do que. Com Bom dia, certeza. bom sábado.
Bom sábado, bom dia. Antes tarde do que nunca, a senhora tem razão. Mas seja Não, bem-vinda, viu? os gatos que me incomodaram a noite toda ali, não me deixaram dormir, daí não me acordei antes. Poxa vida. Se a senhora tivesse pedido para Jesus, ele te acordava, viu? Esqueceu de falar com Jesus sobre isso. Foi. É. Sobre o livro, eu baixei ali também, ali ontem de noite que eu consegui. A senhora deixou o celular no mudo aí, a senhora falou e desligou, pôs no mudo. Ah, tá. Não, o livro eu baixei ontem. Ontem eu consegui baixar ele. Ah, perfeito. Então tá bom. Se a senhora quiser fazer o comentário, sabe como é que funciona a dinâmica aqui, né? Então vamos lá. Resumo do capítulo 1, o tema geral é o amor de Deus. O capítulo 1, ele ressalta e apresenta o amor de Deus como a essência do seu caráter, revelado tanto na natureza quanto na forma suprema em Cristo Jesus. Então, a criação testemunha cuidado, provisão e bondade. Mesmo após a entrada do pecado, Deus continuou revelando o amor por meio da esperança presente na própria natureza. A palavra de Deus revela que sua glória é sua bondade, misericórdia e fidelidade. Ali foi apresentado Êxodo 33 e 34. Mas então Satanás veio, infelizmente, distorceu a imagem divina, levantou muitos a enxergarem Deus como um ser severo, um ser inflexível. Para remover essa sombra, Cristo veio, revelou o verdadeiro caráter do Pai, sua vida de compaixão, sua vida de cura, ternura, sacrifício, mostrou que Deus, na verdade, não é nada daquilo que o inimigo acusou ele. Na verdade, Deus é amor. E a cruz, então, foi a resposta inegável. A cruz não despertou o amor do Pai. Na verdade, a cruz foi a prova de que esse amor já existia. João 3,16, né, um texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sacrifício de Cristo revelou a profundidade do amor divino e elevou o ser humano à condição de ser filho de Deus novamente. Então, a natureza fala do amor de Deus. Mesmo após a queda, há sinais na esperança e no cuidado. Vimos isso ali ao estudar o capítulo 1. Também foi mostrado de que a cruz revela o caráter divino. Justiça e misericórdia se encontraram ali no Calvário. E também o Filho de Deus, o Filho do Rei, Cristo Jesus, o pecador, foi restaurado nele, eu e você, a dignidade do Filho de Deus. Então, contemplar, queridos, diariamente o caráter de Deus à luz da cruz vai estar fortalecendo a confiança nossa nele. Por isso é importante nós meditarmos na palavra de Deus todos os dias. Rejeitarmos imagens distorcidas de um Deus severo que se aproxima com fé e gratidão, isso é necessário, né? A gente tem que também refletir o amor de Deus recebido, demonstrando misericórdia, bondade e compaixão no trato com as pessoas. Lembrar que o valor humano não está na condição caída, mas no preço pago na redenção. E quanto mais o amor de Deus é compreendido, mais a vida é transformada. A cruz redefine a identidade e propósito da esperança. Essa coisa aqui de olhar para as pessoas e ver nelas aquilo que elas não são, mas aquilo que elas poderão ser, Deus faz isso conosco, né? E nós temos tido aqui algumas experiências no distrito, no início ali da missão Caleb, com duas pessoas. Um foi o Bentinho. O Bentinho apareceu lá na campanha e ele nos ensinou o que é comer com alguém que é fedido, que é maltrapilho, que bebe. E ele ficou muito impressionado. Deus trouxe ele para nós, perto da gente lá, em Bom Jardim da Serra, quando a gente estava na campanha dos Calebes. Ele ia se matar antes da gente chegar, e ele ouviu uma voz dizendo: "Você vai viver." E ele tirou a corda do pescoço, deitou no sofá lá, no cantinho dele lá, e ficou pensando nisso. E aí Deus colocou a gente no caminho dele. Hoje o Bentinho está lá numa clínica de reabilitação, lá perto de Deus Itajaí. seja louvado. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para as pessoas pelo que elas serão, não pelo que elas estão ou são. Eu tenho fé e tenho orado para que o Bentinho
um dia se entregue a Cristo Jesus através do batismo. Ele está numa clínica de Amém. reabilitação chamada Maranata, que é dirigida por irmãos adventistas do sétimo dia. Ali ele está aprendendo os conceitos da palavra. A Márcia também, ela quase tinha sido morta por uma colega dela de trabalho, envolvida com drogas. Deus colocou no nosso caminho lá. Com muita dificuldade de oração, conseguimos, pela graça de Deus, um lugar para ela ficar, porque clínica de reabilitação para mulher é mais difícil. E ela está lá também, se recuperando. Todos nós estamos nos recuperando diante do Pai, através do poder de Cristo Jesus, pela atuação do Espírito Santo em nós, dessa vida de pecado que a gente está, né? E essa clínica de reabilitação é aqui nessa terra. Um dia a gente vai para o céu, para a eternidade, e ali a gente vai estar curado 100%. Por fim, queridos, a cruz não criou o amor de Deus. Ela revelou em a sua profundidade infinita. E foi então esses pontos aí que a gente estudou durante essa semana aí, né? Ah, pastor Rufino, eu não estudei, eu não li, mas dá tempo ainda, né? Nunca é tarde. O capítulo 1, gente, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas e meia. Contando ali com o prefácio, 8, 9 páginas. 13. Ali no livro da irmã Marisa tem 13. Então é pouquinho, gente. Dá uma lidinha ali, lê uma página por dia, quem sabe, se você tiver dificuldade. E com certeza até o final da semana que vem você vai ter conseguido ler também o capítulo 2 para a gente discutir aqui. Os nossos amigos que aqui estão, né, irmão Gerson, irmão João, todos vocês aqui, nossos irmãos. Chame mais alguém para estar com a gente. Envie o link ali que eu mandei sugestivo que você pode pedir. Você pode encaminhar para ele estar com a gente aqui para participar para ele, com essa pessoa. E explique para ele qual é o objetivo nosso, estudar os livros de profecia, nos preparar para a crise final, e estamos aqui orando, né? Eu não tenho mais nenhum comentário para fazer aqui do capítulo 1, se você tiver, fica à vontade. Irmão Gerson levantou a mão. Por favor, irmão Gerson, pode falar aqui. Eu tenho aqui um livro da Ellen White, Caminho a Cristo. É um livro bem antigo que eu ganhei, acabei recebendo como doação de uma pessoa que muito estimo, minha mãe. Minha mãe me deu esse livro. Ele só tem 2 páginas. O capítulo 1, que eu estou com ele aqui em mãos, eu consegui encontrar ele aqui no meio da minha bagunça. O amor de Deus. E daí o capítulo 2, eu título A Ponte sobre o Abismo. Não sei se estamos falando do mesmo livro, talvez, não? É o mesmo livro, irmão. É exatamente esse aí. Só que ele, na verdade, ele tem 13 capítulos, né? É que talvez a sua versão ela seja uma versão maior. O senhor tem aí. Mostre para nós aí agora, fiquei curioso. Se é um livro antigo, é uma relíquia. Ah, é que o senhor ativou aí o pano de fundo, né? Que acaba restringindo a imagem. Mas depois o senhor faz assim, ó. Ah, já vi. Ah, é aquela coleção antiga, irmão. Aquela coleçãozinha que vinha num box. Bordô, né? Exatamente, é uma coleção. Sei. Apareceu rápido, brevemente ali. Mas fica aí, irmão. Fica aí com a gente aí, homem de Deus. Não precisa sair, não. Fica aí com a sua imagem aí. Tá? Com a gente aí. Obrigado, irmão, por compartilhar aí essa experiência aí com a sua mãezinha, né? Ela é falecida, pelo que eu entendi? Não, ela completou 91 anos. Rapaz, olha só, hein? 91 anos. Ô mãe, quantos anos o vô tem? 90,5. Olha só, então temos... Que legal, temos 2 aí na família, são bem longe, hein? Só que no caso ela é sua mãe, né? No meu caso, o meu avô, ali no caso é o meu avô. E a mãe é pai da minha mãe. E ela tá bem de saúde? O fato curioso é que quando ela me presenteou com essa coletânea, como o senhor bem falou, eu não era adventista, eu sou recém-adventista, né? E daí eu guardei, porque a gente tem sei lá, na natureza, acumular as coisas, a gente vai ganhando e acumulando, né? Vai guardando, eu guardei, agora como eu sou adventista, eu encontrei essa coletânea aqui, tô lendo aqui os primeiros capítulos aqui.
Que legal, irmão. Então agora o senhor vai se motivar para estudar com a gente aí esse livro aí que é maravilhoso, viu? Seja bem-vindo aqui entre nós. Que bom que Deus colocou o senhor no nosso caminho. Então vamos lá, gente. Vamos orar? Alguém quer fazer algum comentário a mais daquilo que foi estudado, que foi falado? Fica à vontade. Senão a gente vai para o ponto principal também aqui da oração. Ok, oremos então. Quem é que gostaria de orar? Se manifeste aí para a gente poder dar a oportunidade para você. Daí, geralmente a gente sempre faz a última oração, né? Ok, a mãe vai orar. Perfeito. Cláudia, você quer orar também? Posso orar? Ok, irmão João, vai querer orar? Não? Marisa? Posso orar depois. Ok. Gerson, seu irmão vai querer orar também ou não? Sim, faço oração. Ok, então vamos fazer na sequência. Silvana, Cláudia, Marisa, Gerson e eu faço a última, tá bom? Vamos orar com base naquilo que foi proposto aqui, tudo que a gente conversou, tudo que a gente proseou, pelo Espírito Santo, o amor de Deus na nossa vida, na vida do nosso próximo, enfim. Vamos lá. Pode começar. Mãezinha, Silvana? Muito prudente, porque o livro Caminho a Cristo, o próprio título já nos conduz o caminho a Cristo. Mas para que nós possamos realmente seguir o caminho de Cristo, nós temos que entender tudo que nós estamos aprendendo, forçando cada dia mais, que é entender o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder de Jesus que morreu na cruz para nos salvar e também o poder do Espírito Santo, nossa vida que hoje é muito importante, porque é Ele que nos conduz, é Ele que ajuda, assim, fixar na nossa mente tudo o que devemos aprender e colocar em prática. Então, é o Espírito Santo que está sempre atuando em nossa vida com um poder, assim, poderoso. Então, nós temos que cada dia, cada instante, cada minuto das nossas vidas devemos assim dar honra e glória ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque nós temos que ter esse poder vindo da Trindade sobre nossas vidas, porque nós sozinhos somos pó, não somos ninguém. Obrigada, Paizinho. Obrigada porque nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo terrível. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Principalmente agora conosco, que é o Consolador, o Espírito Santo. Pai, cada dia que a gente aprende mais do seu amor, da sua verdade, a gente fica convicto quão é maravilhoso, quão é assim benéfico para a nossa vida poder estar assim juntinho do Senhor, meu Paizinho. Continua conosco, ajuda a gente a entender tudo isso, ajuda a gente a vivenciar, ajuda a gente assim ter assim o desejo, o prazer de aprender, mas isso tem que partir de nós, porque Deus, ele não quer nada forçado. Ele não quer nenhum ser humano que queira ir para o céu forçado. Nós temos que, de livre e espontânea vontade, buscar. Mas o inimigo, ele faz de tudo para a gente não ter, assim, esse relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, tenha piedade de nós, ajuda cada dia mais nós buscarmos, termos interesse e relacionar verdadeiramente com a Trindade, através de estudo, de oração e nas ações da nossa vida, porque não adianta nada nós estudarmos e não praticarmos, porque o que mais vale é a obediência, é a prática, ter uma vida assim, devota, que o nosso viver demonstra o Espírito Santo
a bondade de Jesus e o reflexo do poder do Pai sobre cada um dos seus filhos aqui na terra. Pai, obrigada pela oportunidade de poder estudar, aprender e maravilhar-se através do seu Santo Espírito. Quero uma bênção especial de grupo, os nossos queridos irmãozinhos que estão aqui conosco, que eles sejam bem-vindos e que permaneça conosco, porque não é fácil levantar de madrugada, mas nós temos que determinar. Eu louvo a Deus porque faz bastante tempo que eu estou nesse grupo e Deus, Ele me desperta e eu estou aqui. Então eu tenho que dar honra e glória somente ao Espírito Santo de Deus. E por poder ouvir e aprender e cada dia mais. Amém. Amém. Acho que travou. Próximo, então. Todo esse poder seja feito em nome de Deus Voltou. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigada por tudo, continua conosco. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, Pai Santo, por Jesus. Amém. 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 Agora é a Cláudia. Seu irmão Jets. Uma Cláudia? Pai Santo, Pai, ainda na sua presença, Senhor. Somos gratos ao Senhor por sua misericórdia se renovar na nossa vida, Senhor. Amém. O Senhor nos despertou nessa madrugada para ouvir mais sobre Ti, para orar, para estudar, Senhor. Sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Amém. Pai, quando nós estudamos aqui, conversou sobre o Espírito Santo, Senhor, de como o Santo Espírito deseja, Pai, trabalhar em nossa vida e nos usar na vida de outros. Peço ao Senhor Amém. que nós viemos buscar de todo o nosso coração, como disse, Pai, precisa ser buscado. Então, sabemos que por nós mesmos, Senhor, nós não sabemos nem orar, porque é o Santo Espírito que leva a nossa oração até a Ti, gemidos inexprimíveis. Por isso necessitamos tanto da presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, Amém. que o Santo Espírito venha atuar na nossa mente, Pai, que a gente venha ter a mente do Espírito, Senhor, para que nós possamos agir segundo a Tua vontade, não a nossa vontade. Também estudamos, Senhor, aqui sobre o livro Caminho a Cristo, Senhor, sobre o Teu amor, a Tua bondade. Na verdade, nos últimos dias eu tenho visto o Teu grande amor e a Tua grande misericórdia dentro da minha vida, Senhor, e na vida da minha família. Amém. Não existe palavras para agradecer ao Senhor tudo que o Senhor tem feito. Então, mas sabemos que o Teu amor estende muito mais daquilo que nós podemos ver, Senhor. Quando falamos na ponta de um iceberg, a gente sempre fala das coisas ruins, Senhor. Mas podemos também pensar no iceberg, Senhor, com o Teu grande amor e cuidado por nós. Porque muitas vezes nós só vemos somente um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito, Senhor, e não vemos o profundo do que o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Então, somos Amém, gratos Pai. ao Senhor, este grande amor que para nós é inexplicável, Senhor. E também, eu pelo menos não conheço a profundidade desse amor como gostaria de conhecer, Senhor. Então, te peço que o Senhor nos dê um relacionamento tão profundo, Senhor. Assim como o Senhor Jesus passava tempo com o Senhor, nos mostrando como deveríamos nos relacionar, Pai. Nos ajude a ter esse relacionamento tão profundo e verdadeiro, Pai. Vivemos os últimos Amém. momentos da história deste mundo, Senhor. E quão triste tem sido viver este mundo, Pai, porque a maldade tem ficado muito grande, Senhor. O sofrimento é grande, Pai, como o sofrimento do William, que teve que ter o seu pé amputado, Senhor. É tantas doenças, tantas maldades, Pai. Nós não suportamos, Senhor, mais ver tudo isso. Então te rogo, Pai, que nos tire da mornidão, Pai. Que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, ser instrumento, como eu escutei hoje, Pai, ali falou, Senhor Deus, que como igreja nós precisamos despertar, Pai. Não podemos ser pegos, Senhor,
ainda sendo influenciado pelo mundo de tal forma, Pai, que não conseguimos mais ser influenciados pelo Espírito Santo. Então, rogamos ao Amém, Senhor Pai. um despertamento, Pai, um reavivamento e uma reforma em nossa vida. Amém. Que o Senhor Amém. e que nesse grupo, Pai, nós possamos realmente, Senhor, viver aquilo que o Senhor pede, estudarmos mais e sermos também, Senhor Deus, ousados muitas vezes para fazer aquilo do qual o Senhor nos chama, Pai. Às vezes são coisas pequenas que muitas vezes nos retraímos. Agradeço porque o Espírito Santo, Pai, no momento mais difícil da vida do meu marido, convidou ele para parar na estrada e conversar. Que o Senhor nos ajude a saber Amém. distinguir a voz do Espírito Santo no momento de pararmos tudo e podermos nos aproximar de Ti, Senhor. Assim como na Bíblia Amém, mostra Pai. a forma que o Espírito Santo agiu, Pai, até mesmo dizendo vá e não vá até o lugar. Nós também queremos ser usados desta forma, Pai, mas também queremos ser transformados como Paulo foi transformado, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo João, Senhor, que de filho do trovão se tornou o discípulo do amor. Nós cremos nesse Deus que ainda transforma a vida, Senhor, porque quando olhamos para a cruz, Pai, ela está vazia, porque o Senhor Jesus ressuscitou para a tua glória, Senhor Deus, mas também, Senhor, para a nossa salvação. Te pedimos estas Amém. coisas, Pai, não por mérito, mas confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Pai Santo. Amém. Amado Pai, louvado seja teu santo nome. Continuando, Senhor, na tua presença e rodeada por este grupo, Senhor, que está aqui, que época, Senhor, de pedir e de clamar. E eu clamo, Pai, eu clamo por tudo, pelo povo que nem sabe que tu existe, Pai, e não quer saber. Amado Pai, eu te clamo também, Senhor, pelo perdão. Perdão, Senhor, para mim e para quem tu quer perdoar, Pai. Perdoa eu por não ter te buscado para acordar mais cedo hoje. Amado Pai, e te clamo também, Senhor, pela minha lucidez, para mim ler esses livros, esse livro que foi determinado para a gente questionar e conversar sobre ti, Senhor. Para me sempre lembrar de estudar a tua palavra e o livro. E boa memória, Senhor, para estudar, não esquecer. E Amém. também, Senhor, inteligência, sabedoria, compreensão e entendimento da tua palavra, Pai. Glória a Jesus. Atualmente eu ando me sentindo como um balde de papelão, que a água se some e eu preciso muito, Senhor, da água viva tua, Senhor. Então me entrego em tuas mãos e faz, Senhor, de mim o que eu mereço ser, amado Pai. E te entrego em tuas mãos também toda a minha família, Amém, Pai. a família da igreja, a família do grupo, Amém. e nos guia, Senhor, nos orienta, nos direciona e nos blinda, Senhor, com o teu manto sagrado e nos protege de todos os males e perigos e das pandemias e das enchentes e das catástrofes que está acontecendo muito, Senhor. Nos Verdade. protege, Senhor, a nós, a nossas famílias e as nossas casas. E eu te clamo, Pai, te clamo pelo batismo do Espírito Santo. E que o Espírito Amém. Santo habite em nossos corações. E que sejamos batizados pelo Espírito Santo. E que andemos nos teus caminhos e sigamos os teus mandamentos. Amado Pai, a nós, a nossas famílias e as nossas casas.
que estejamos, Senhor, sempre prontos para te servir, porque tu, Senhor, nos serve todos os dias, nos dá, Senhor, o milagre de abrir os olhos todos os dias de manhã. Não só abrir os olhos, mas se movimentar, sair, conversar, e que eu tenha, Senhor, prioridade em conversar contigo, primeiro, Deus, de manhã, e estudar a tua palavra também, Senhor. Amado Pai, se for da tua vontade e teu querer, desde já te agradeço, que eu te peço em nome de Cristo Jesus, seu amado Filho. Amém. Assim seja. Deus seja louvado. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Bom, Gerson, só não esquece de ligar o microfone, viu? Deus querido, Pai amado, eis aqui um filho teu que está com o coração cabeludo, sujo e imundo. Pai, de todas as conquistas que eu posso mergulhar, que eu seja seu amigo, que eu tenha sempre Amém, Pai. isso em minha mente. Transforma-me agora pelo poder do Espírito Santo, que eu venha a ser Amém. mais humilde, mais bondoso e que eu não seja um mar morto. Cuida de mim, Pai, da minha família, das pessoas que eu amo, das pessoas que ainda irei Amém. conhecer. Abençoado seja o Senhor em todos os tempos, em todos os lugares. Venha, Amém. Pai, habita em meu lar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Pai Santo. Pai, Amém. Pai eterno, nosso Deus, Deus amado, o Senhor é um Deus de amor. Nós nos colocamos diante do Senhor com o coração reverente, agradecidos, ao contemplarmos aí a criação, o brilho do sol, a chuva que fecunda a terra, as flores que brotam, né? Mesmo entre espinhos. A gente reconhece que tudo ao nosso redor, Senhor, sussurra a verdade eterna, que o Senhor é Deus, que o Senhor é amor. Em cada detalhe da Amém. natureza, a gente vê o cuidado das tuas mãos e as provas da sua fidelidade, do sustento da vida. Queremos agradecer ao Senhor nesse momento, porque mesmo após a queda descrita em Gênesis, o seu amor não se retirou de nós. A dor, as consequências do pecado não se Amém. apagaram e a sua misericórdia. Pelo contrário, em meio às dificuldades, a gente continua recebendo os seus ensinos, o Senhor continua moldando o nosso caráter, conduzindo-nos de volta ao seu coração. Querido Deus, livra-nos das imagens distorcidas que muitas vezes formamos a teu respeito. Que jamais te vejamos como um juiz severo e distante, mas como um Pai que revela plenamente Cristo Jesus, um Deus de amor. Ao olharmos para a cruz, Amém. temos entendido que não foi para nos amar que enviaste o seu Filho, mas porque o Senhor já nos amava infinitamente. Como está escrito lá em João Amém, capítulo Pai. 3,16. O Senhor que nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. E essa verdade transforma nossa mente, cura nossa alma. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor enviou Cristo, reconciliando o mundo com o Senhor mesmo, conforme declara lá em 2 Coríntios. Obrigado porque a sua justiça e a sua misericórdia se encontraram no Calvário. Obrigado porque pelas Amém. suas pisaduras nós fomos sarados. Ensina-nos, Senhor, a viver como filhos e filhos amados, que jamais esqueçamos o valor que temos aos teus olhos, não por nossos méritos, mas pelo preço da redenção. Eleva-nos da ruína do pecado para que a gente reflita o teu caráter de bondade, compaixão e perdão. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nosso Consolador, para que ele nos guie em tudo, na verdade, nos relembre das palavras de Cristo e nos transforme à sua imagem. Queremos ouvir a sua voz, responder com obediência e viver para a sua glória. E que ao contemplarmos a altura, a profundidade, a largura do seu amor, nossa vida se torne uma resposta de gratidão para salvar outras pessoas. E que o mundo veja em mim, em nós, os reflexos do Pai revelado no Filho, e que muitos sejam atraídos pela beleza do seu caráter. Nós te adoramos, Amém. o Senhor que é o Deus da consolação, nós confiamos em Ti, nós pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Pai Santo. Vamos tirar nossa foto, Amém. queridos? Liga a câmera aí, se for possível, para a gente tirar o nosso print aqui, tá? Então, no 3. 1, 2, sorria. 3.
Ótimo, deixa eu ver se ninguém ficou com a boca fechada aqui, ou com a boca aberta, ou com os olhos fechados. Tudo muito bonito. Louvado seja Deus. Tenha um lindo Amém. dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Fique em Amém. paz. Até semana que vem. Coloque o nome de vocês Até. lá para vocês nos ajudarem aí com as meditações, tá? Até mais. Amém. Até. Feliz